Olá, você que nos acompanha nas multiplataformas, estamos em mais um episódio do Abstract. A gente está tentando trazer para você temas sempre muito relevantes, muito interessantes. É uma forma de distribuir um pouco do conhecimento sempre dos nossos convidados, né, que sempre tem muita coisa a acrescentar para você aí. Hoje nós estamos com 3 convidados bem jovens, bem novos, é a molecada aqui do curso de Direito, aqui de Rio do Sul. Bem-vindos. Estou aqui com a Mariana, o Marcos e o Matheus. Eles vão se apresentar e colocar aí para a nossa audiência quem vocês são, por que a gente está aqui. Hoje a gente vai falar de um tema bastante interessante. Eu acho que roda a vida de todo mundo, né? Ética, moral, política, né? A gente vai falar um pouquinho desses temas aí. E tem uma pauta por trás disso, mas eu conto um pouquinho mais já na sequência. Então, bem-vindos ao programa, sempre um prazer ter vocês aí. A casa é de vocês, já são frequentadores da casa, né? Mariana, conta pra gente de onde é que tu vem, que fase tu tá, o que você vai... Sim, meu nome é Mariana Weber, eu sou estudante de Direito aqui da 5ª fase, né, da Unidave. Eu trabalho no Fórum de Ituporanga, na 2ª Vara Criminal, e eu moro em Petrolândia. De Petrolândia. Isso, de Petrolândia. Está contente com o direito? Sim, estou muito feliz. Bem realizada. Vai lá, Marcos. Então... Meu nome é Marcos José Fernandes Júnior. Eu sou natural e nascido aqui no Rio do Sul, sempre residi aqui. Também da 5ª fase de Direito aqui da Unidave. E sou estagiário na Vara da Família, Infância e Juventude aqui de Rio do Sul. Legal. Boa noite, Dino. Boa noite aos meus colegas de turma. Meu nome é Matheus Ricardo Brogo Roden, mas o pessoal me chama de Matheus. Eu tenho 22 anos, sou de Salete e também estou na 5ª fase do curso de Direito. E atualmente eu trabalho no escritório de advocacia, então já estou bem encaminhado no curso. Então. Legal, bem-vindos aí. Eu ia perguntar, todo mundo aqui quer ser advogado? Não. É o que eu estou aprendendo a fazer. Então, hoje eu não vejo muita... Por mais que o direito tenha um leque de opções, é o que eu mais me sinto confortável atualmente. Então... Legal. O Marcos já me disse ali que quer ser juiz, né? Talvez juiz, talvez promotor, defensor público, não sei, né? O ramo é bastante amplo. Mas também envolve bastante estudo, né? Como a gente falava anteriormente. Bastantes opções. E a Mariana? Eu ainda não estou bem decidida de que área eu vou seguir. Ainda estou bem na dúvida. Nem sei se eu vou seguir no direito. Não, brincadeira. Não, não, nessa área eu vou, mas ainda não sei qual o ramo. Bom, gente, o tema começou, né? A gente trouxe esse tema aqui para a mesa, porque, a pedido até do nosso amigo Carlos Moraes, de um projeto de extensão, acho que bem legal, né? Estava dando uma olhada nos projetos e a temática que envolve o comportamento, mas o relacionamento humano, né? As relações políticas, as relações polarizadas, as relações humanas com a política, em comunidade, né? E a base de pesquisa de vocês começou com 2 filmes. A gente vai falar de um deles, talvez um pouco mais, mas, enfim, a gente vai falar um filme chamado Elysium. É um filme de 2013, né, que se passa em um plano futuro, né, a Terra em 2154. Né? E a gente vai falar de um outro filme. Na verdade, não é dos filmes, a gente vai falar... né, do contexto por trás dessas temáticas e do que talvez tenha inspirado o filme, que é Morte ao Rei, um filme de 2003 que se passa no século XVII, em 1640 em diante, 1645, né, em diante. Então, são 2 extremos que parece, por incrível que pareça, né, assim, que trazem uma temática muito, muito próxima. E que se a gente chegar nela, né, a gente parar para pensar nela, sob o ponto de vista da filosofia política, vamos trazer aqui, elas se repetem. Tudo bem que quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo pode pensar, pô, mas é ficção. São 2 obras de ficção. Uma tem um contexto histórico muito forte, então ela
por mais que pudesse haver interpretação dos historiadores e daqueles que contaram a história, mas a gente tem um contexto fático, ela existiu. A outra é ficciosa, é fictícia, ela vai se passar ainda lá em 2150. Mas, mesmo o inspirado em escrever essa história, esse enredo, ele pode ser por suas experiências, mas pode ser também por uma reflexão ou uma observação da realidade. A gente vai perceber que de 1600 para cá, pelo menos é a minha percepção, e depois vocês é que vão me corrigir, vocês, né? A história se repete em vários contextos, em vários momentos políticos, de disputa de poder, de forma de governar. A gente vai ver que isso acaba se repetindo. Então, eu vou começar com o filme Elysium. Vamos falar um pouquinho desse cenário, desse ambiente e o que vocês... E aí começa quem quiser aqui, tá? E o que vocês tomam de lição, ou pelo menos assim de contexto, que inspirou vocês na redação, né, na análise desse projeto, nessa etapa, né, que vocês estão desenvolvendo aí. Eu posso começar? Pode. Bom, o filme Elysium ele se passa, como falado, num futuro um pouco distante ainda, um futuro distópico, marcado pela desigualdade, pela destruição assim do meio ambiente, e que o filme retrata basicamente a desigualdade, né, entre aqueles mais fragilizados socialmente e aqueles que vivem no Elysium, né, que seria uma nave espacial, basicamente um paraíso no céu, ou mais especificamente no espaço. Mostra só a dualidade, né, de realidades, entre uma realidade bastante sofrida, que tem grandes problemas sociais, econômicos, questão de saúde, educação, enquanto na outra realidade, Elysium, que se passa esse paraíso criado pelos mais abastados, onde não existe, né, essas dificuldades ou as formas de consertar vários problemas são mais fáceis de se conseguir. E isso se demonstra já nos primeiros momentos do filme. E a gente teve uma análise mais jurídica, né, de tudo isso. É interessante a correlação, né, que a gente fez antes de como interliga os dois filmes, né? A gente vê em Elysium uma grande quebra de direitos anteriormente conquistados. Então, assim, eu basicamente fiz a minha observação analítica, né, jurídica de tudo isso, dos direitos que são desrespeitados, violados em Elysium. Pois é um futuro onde as desigualdades acontecem justamente pela violação daqueles direitos que a gente conseguiu ao longo de conflitos históricos, de grandes marcos jurídicos internacionais. E essa foi basicamente a forma de como eu analisei o filme. Em Elysium você consegue perceber, por exemplo, que alguns serviços considerados essenciais e básicos, como, por exemplo, acesso à saúde, é limitado apenas aos moradores de Elysium. Os moradores do planeta Terra, eles encontram-se em uma condição totalmente deplorável. Então, a gente percebe também as condições laborais, né? Os direitos trabalhistas que foram conquistados durante todo o tempo, no período da história humana, sendo totalmente descartados. Então, você vê que os direitos trabalhistas, a situação laboral dos seres humanos que ficaram no planeta Terra são totalmente respeitados. Então, esses serviços que seriam considerados essenciais e oferecidos pela administração pública são restritos a apenas uma elite, né? Então, por mais que seja uma realidade distópica de 2154, então, quando o filme foi lançado, né, já 130 anos pensando no futuro, mas não deixa de ser uma crítica, de certa forma, à realidade quanto a alguns serviços que são oferecidos, né?
Porque, às vezes, tem serviços que são oferecidos e nem sempre são de grande qualidade, né? Então, fora que o acesso a alguns deles são restritos à elite de hoje, né? E no filme é retratado como a elite que vive em Elysium. Uma coisa interessante do filme Elysium é que, para que aquele futuro aconteça, o que impede hoje, atualmente, que se realize, é a tecnologia de se criar um planeta e uma nave espacial. É quase porque uma estação espacial em torno a gente, mais ou menos, por enquanto, encaminha para uma degradação do meio ambiente, como é demonstrado em Elysium. Esse é o motivo da elite sair do planeta, porque não é mais sustentável para a vida. E essa questão também de violações de direitos individuais e sociais também é possível. Então, assim, a única coisa que impediria que Elysium se concretizasse é o avanço tecnológico. É o avanço tecnológico. E a gente está avançando tão rápido tecnologicamente falando hoje, que hoje a gente conversa sobre inteligência artificial, a gente conversa sobre carros inteligentes, a gente conversa sobre tudo isso, e por mais que estamos falando de 100 anos no futuro, a humanidade, até então, em 1800, quase 1900, com Aldous Huxley, falava em bebês criogenados, mas pensava que seria muito mais distante. Hoje a gente tem a fertilização in vitro. Então, é um futuro que, por mais que em questão de quantidade pareça longe, talvez não esteja tão distante assim, né? Então, o que impede, como o Marcos falou, é a questão do avanço da tecnologia. Em Elysium, a gente tem a situação de que as doenças são curadas por conta da tecnologia, e tem a cura para todas as doenças, só que o acesso é restrito a essa elite. Bom, assim como o Marcos e o Matheus assim, bem colocaram, esse é meu posicionamento, né? No filme retrata bastante essa questão da violação dos direitos humanos, né? De modo que apenas uma parcela da sociedade tem acesso a esses direitos, que seriam as pessoas que ficam em Elysium, né? Então, é bem retratada essa questão. Em Elysium, eles têm total acesso a uma saúde de qualidade, enquanto o pessoal na Terra, né, tem totalmente essa falta de acesso à saúde de qualidade, não tem saneamento básico, os direitos trabalhistas são totalmente violados, né? Então, tem toda essa questão social que eles não levam a sério e violam totalmente, né? A tecnologia pode ser um impeditivo, né? Ela ajuda. Se a gente olhar para ela, ela facilita muita coisa, ela nos encurtou muitas distâncias, enfim, ela está aí, ela está presente. Mas ela, ao mesmo tempo, não alcançou ainda uma possibilidade como essa. Se a gente olhar para a nossa realidade, seria possível criar uma ilhas né? E se a gente olhar para uma realidade mais próxima, a gente pode chamar de condomínios, alguns mais ou menos acessíveis, né? Tudo bem que a gente não chegou nesse ponto de degradação, né? A gente fala de uma terra altamente devastada, como o Marcos colocou ali, vocês colocaram, em que não há condição, por exemplo, de se plantar quase nada, né? A terra não tem mais nutrientes e oxigênio, enfim, condições de vida mesmo. Tanto que o filme, eu acho que ele começa com um empregado que sofre uma alta radiação e precisa subir para se curar. Sim. A cura está só lá nessa ilha, só lá naquele condomínio, se eu pegar uma metáfora. E aí vocês falaram bastante a questão de erradicação de direitos fundamentais. A gente tem pelo menos 3 deles: educação, saúde e segurança. Tem outros tantos, mas assim... E aí vocês tocaram bastante no ponto do direito trabalhista, que é bastante retratado. Tanto que o filme começa com uma falta de cuidados de segurança do trabalho mesmo, né? Começa com um funcionário que sofre uma irradiação muito forte. A gente fala muito hoje de termos mais liberdade. Os nossos direitos fundamentais de trabalho vem da primeira metade do século passado. No final da primeira metade, começa a discutir isso, 1930, 40, né? Lá com Getúlio, enfim, depois a gente vai avançar e vai melhorar isso. A gente vai ganhar mais força, né, com os sindicatos e tal, mas depois a gente vai, e hoje a gente vai vendo cada vez mais uma briga para que a gente reduza burocracias, que a gente facilite algumas coisas. No olhar de vocês hoje, enquanto estudantes do direito, vivenciando isso, que também estão à frente, né, os trabalhos de vocês, as famílias de vocês, como é que vocês percebem, por exemplo, se a gente pegar agora,
saindo um pouquinho do filme, vindo um pouquinho para o que a gente vive hoje, nessa quebra do direito, quando a gente fala de um pouco mais de liberalismo econômico, e para isso a gente teria que quebrar algumas amarras dos direitos e garantias do trabalho, ou não, eu não sei. Queria o olhar de vocês, de quem está vivenciando isso hoje, estudando, né? Está pesquisando, está em sala, mas também vivenciando na vida prática de vocês. Né? Bom, eu acho que a Constituição impõe que a economia como um todo, o mercado, deve se pautar no nos direitos sociais do trabalho e da livre iniciativa, como um equilíbrio, né, entre ambos. Eu acho que proponderar a livre iniciativa em detrimento dos direitos sociais do trabalho seria um retrocesso, sabe? É claro, tem a questão também da opinião, do liberalismo, intervenção mínima do Estado, mas eu entendo que os direitos trabalhistas são muito importantes por um motivo, de assegurar aos mais fragilizados na relação de trabalho, empregador, empregado, direitos mínimos que servem também para auxiliar a economia como um todo, a economia girar. Tem a questão que eu vi rapidamente. Quer ver? Deixa eu só trazer um exemplo a mais para vocês. Claro que a gente a gente vive uma realidade diferente do que quando a gente começa a enrijecer os direitos trabalhistas, porque nós tínhamos empresas que exploravam efetivamente. Hoje a realidade, talvez na nossa região, pelo menos que é uma região privilegiada, ela é outra. Mas se a gente pega um modelo que sempre foi um modelo nosso de comportamento ou de padrão, que seria o modelo americano. Lá é livre. Lá praticamente não há garantias trabalhistas. Lá você contrata hoje, demite amanhã, porque é muito rápido. Aí algumas pessoas, né, enfim, independente, e aqui a gente não está entre o certo e o errado, a gente está tentando... mas isso é bom porque agiliza o processo, eu posso acelerar a máquina, enfim. Então, eu contratei 1 mês, 2 meses, fiquei soltei. Por outro lado, a gente diz, mas isso pode complicar a vida de quem precisa de alguns direitos. E a nossa comunidade, não falo, né, ampla, Brasil, ela é um pouco diferente. Esse olhar, nesse sentido, assim, como é que vocês percebem essa disparidade ou essa diferença, ou é esse o caminho, né, nesse sentido? Eu acho que por mais burocrático que pareça, como o Marcos disse, eu acho que visa assegurar direitos mínimos aos trabalhadores e que evitam com que eles saiam no prejuízo, muitas vezes, por conta de situações que, como tu disse anteriormente, nos Estados Unidos, você pode contratar um funcionário hoje e demitir amanhã, sem qualquer respaldo de direito ou, enfim, nenhuma garantia mínima para ele. Então, pode ser que a gente tem muita questão da imigração que vai para lá trabalhar, mas às vezes só pensa no sonho americano e não acaba percebendo essa situação. Talvez não seja tão bom quanto pareça. Então, por mais burocrático que pareça ser, as questões dos direitos trabalhistas, elas são muito importantes para assegurar o mínimo que seja de respaldo para o trabalhador, no caso aqui no Brasil. A gente vê no filme muito claramente a questão da desigualdade social, né? E é isso que a gente está, nesse ponto que a gente vem, né? E aí, quando a gente entra nessa temática, a gente vai falar de ética, né? de problemas de comportamento, né? De oportunismos, né? E aí a gente pega ali uma temática de uma ficção, mas que ela, no fim, ela não deixa de retratar um pouquinho do que a gente percebe no dia a dia. É claro que, com isso, a intenção não é trazer um ponto negativo da humanidade. Nós temos muitas coisas boas, mas a gente quer aqui trazer à tona essa discussão, né? Tem um autor americano, inclusive Paul Collier, ele escreveu um livro chamado O Futuro do Capitalismo. Nesse livro ele fala que tem uma fala dele que eu até trago assim, que ele diz que a ética, nesse livro a ética ela está fundamental e que é preciso que a gente elimine. Ele aponta que o capitalismo é o modelo que mais deu certo, né, dentro de todos os modelos que a gente vivenciou, sobretudo pós Segunda Guerra, né, do que a gente
ou até anteriormente a isso, a gente pode até depois puxar outro filme, que seria a questão da monarquia e tudo mais. Mas o modelo que mais deu certo, economicamente falando e politicamente também, seria o capitalismo, né? Democrático, enfim. Eles que, para que ele dê certo no futuro, o modelo que a gente tem hoje já não é mais suficiente. Para que ele dê certo no futuro, a gente está falando de futuro, nesse caso do filme, metaforicamente, é preciso que a gente elimine a fé cega que a esquerda tem no governo, ou seja, o governo aqui é a resposta para os nossos problemas, ele vai solucionar, ele vai dar jeito nisso, e, ao mesmo tempo, eliminar a fé cega que a direita tem no livre mercado. Como se o mercado livre, totalmente livre, e eu acho que isso o Marx começou a trazer há pouco, seria a resposta para tudo. E ele traz que a resposta está num comportamento mais ético, e ele não traz uma resposta objetiva, mas ele diz, olha, a gente precisa pensar numa nova forma, não é nem radicalizar para um lado nem para o outro. Né? E também não é também trazendo num contexto, mas não é o centro no sentido político, cultural que a gente conhece. Não é essa questão do centro, nem centro-esquerda, nem centro-direita, como se fala hoje na política, mas de uma nova percepção da comunidade. Comunidade que ele fala é o D global mesmo. A gente vai ter que olhar para isso novamente. E se a gente traz o Elysium para cá, a gente vai perceber de fato que, se a gente caminhar, me parece, se a gente caminhar da forma como a gente está, que eles, olha, a gente precisa eliminar isso e isso. Me parece que a gente vai para um caminho, como tu apontou antes. Pô, a gente está num momento de degradação violenta, né? A gente tem alguns olhares de cuidado, mas muitas vezes a gente se perde. A gente vai vendo que, se deixar de fiscalizar, se deixar de botar, a gente vai para um caminho meio complicado. O que vocês apontam nesse sentido, assim? Bom, ao longo do filme ali ficou, na minha visão, bem demonstrado o poder centralizado nas mãos da elite, né? Ficou totalmente retratado isso. E eles buscam, né, eliminar a classe baixa. Eles tiram totalmente os direitos deles, e quando eles tentam chegar a Elysium, né, que seria o paraíso, seria a solução dos problemas deles, eles eliminam eles, né? Quando eles tentam ir de nave e chegar até o satélite, que é Elysium, eles simplesmente jogam explosivos e acabam com a nave, né? Então, retratando ali que essa classe deve ser eliminada, né? Que o poder deve ser mantido nas mãos da elite, para garantir, né, esse poder todo para eles. Para garantir aquele espaço de conforto, mas esse é meu. É um interesse muito, muito, muito pequeno, né? É nesse sentido que a gente percebe, né? Bem isso. Tanto é que não existe o poder de polícia, né? Não tem fiscalização por parte do Estado. Eles querem oprimir mesmo o povo que vive na Terra, né? No filme é possível perceber, inclusive, que o conflito não é apenas entre os moradores de Elysium e a Terra, mas entre os próprios moradores de Elysium, né? Você tem, por exemplo, a personagem do filme, que é, se não me engano, a secretária de defesa de Elysium, que é a Jéssica Delacourt, acho que ela utiliza de práticas ali políticas visando manter o poder entre as mãos dela. Então você nota com muita facilidade que as intrigas, inclusive, são dentro de Elysium, né? Então, dentro do próprio bolo ali da elite que está ali em Elysium. Então, o Estado ele nem está preocupado ali com a degradação do meio ambiente que está acontecendo. O Estado simplesmente coloca uma venda nos olhos e finge que aquilo não está acontecendo, né? Eu acho que eles se preocupam mais em atender os próprios interesses, em manter aquela vida tranquila, em manter um padrão de vida altíssimo que é em Elysium, mas, ao mesmo tempo, eles se preocupam em atender não só na coletividade, mas atender interesses próprios, querendo manter e adotando políticas, né, e ações que concentram o poder nas próprias mãos, ali, até mesmo falando dentro da elite mesmo de Elysium. E entrando naquela questão ali do estado mínimo, de intervenção mínima, em Elysium a gente vê bastante a pouca intervenção do Estado com a população da Terra. Ou quase nenhuma. Ou quase nenhuma. Né? E essa ausência leva a graves problemas. Por isso que é interessante a mescla dos modelos, tanto capitalista quanto socialista.
A mescla, claro, pautado na ética, pautado na ponderação de medidas mais sociais, do Estado social, de prestar educação, saúde, problemas que a gente elencou anteriormente, porque deixar a livre mercê da livre iniciativa e do capitalismo mais exacerbado leva a desigualdades muito agravantes, como é retratado em Elysium, onde tem pouquíssimas pessoas muito abastadas que moram em Elysium, e a grande massa, né, que é mais pobre no sentido econômico, carece de direitos sociais que não são prestados pelo Estado, entende? Então, assim, eu acho que os dois extremos são um problema, né? Analisando ali da intervenção do Estado, mas em Elysium a gente vê uma ausência por completo que gera problemas. Então, assim, o capitalismo ele é um bom modelo socioeconômico, mas também apresenta problemas. E o filme demonstra assim, um capitalismo muito pautado no liberalismo. E é claro, fica evidente todos esses problemas que a gente falou. Muito extremado, né? Muito extremista. Ele traz, né, uma visão de fato, talvez nesse sentido, de autopreservação. Né? Então, do quê? Dos meus interesses. Eu enquanto indivíduo. Né? E aí fica à mercê toda uma comunidade, independente do tamanho que ela seja. Se ela não alcançou os mesmos privilégios, ela não vai conseguir aproveitar daquele... Né? Precisa de muito dinheiro para ascender a Elysium, que é, metaforicamente, um ponto quase que inalcançável. É nesse sentido, né? Eu acho que nada mais... Eles tentando chegar lá e Elysium eliminando eles, seria o povo tentando lutar pela igualdade de direitos, né? Equilibrar esses dois mundos, que seria Elysium e ali a Terra, né? E aí, quando a gente falou que você trouxe do Estado mínimo, né, de uma mínima ou quase nenhuma intervenção do Estado, ou seja, há uma proteção, não sei se é isso, mas enfim, há uma relação muito forte, uma presença muito forte de gestão da iniciativa privada. Vamos trazer assim, acho que fica mais. E aí, se a gente volta isso lá para 1600, então, vamos falar de Morte ao Rei. Morte ao Rei, né? De Carlos I, enfim, de uma revolução que ela, de um outro lado, a revolução ela busca compartilhar, na sua intenção primeira, era assim, vamos nos rebelar contra o rei para que a gente tenha mais igualdade, certo? E aí a gente tem a figura do Cromwell, né? E do Fairfax, que são dois personagens que estão à frente da revolução, dois personagens que existiram, que batalharam, para que, de fato, a gente tirasse de um Estado absolutista, né, um Estado monárquico, mas absolutista, de um poder absoluto na mão de um só. Inclusive, acreditava-se naquele período que este um era a personificação de Deus na Terra. Né? E por que a gente... mesmo com a intenção de mais igualdade, que a gente está falando agora, a gente está numa terra extremamente desigual, extremamente dicotômica, né, díspare, um lado extremamente pobre, assim, passando fome, morrendo, se brigando por uma laranja, qualquer coisinha que fosse mesmo, né, e lá em cima a gente com muito poder, muito. E aqui não, aqui a gente está num estado, por mais absoluto que ele fosse, mas assim, a gente está brigando por uma revolução. E para onde a gente vai chegar com essa revolução? Eu queria que vocês contassem um pouquinho agora para a gente aqui. É curioso que a gente está falando de 1640. 40. Né? E a diferença de quase 500 anos de um período temporal de um filme para o outro. Né? Até porque Elysium, se eu não me engano, é 2154. Então, fecha praticamente ali 500 anos, né, de diferença. Mas os princípios são muito parecidos quanto à questão de igualdade e tudo mais. Só que eu acho que o grande e evidente problema que é retratado no Morte ao Rei é que quando Oliver Cromwell dissolve o parlamento inglês em 1653 e ele junta todos os poderes para si e se torna até então o que seria o rei Carlos I, a figura do rei, mas sem o respaldo da figura divina, você vê que
essa concentração de poderes é o que acaba atrapalhando depois. E aí a gente entra na questão da administração pública, né, da teoria tripartite, dos 3 poderes, porque essa unificação de poderes, ela, em excesso, ocorre muitos abusos. Você vê, por exemplo, no filme, o Oliver Cromwell, ele cria leis respaldadas em preceitos puritanos. E você pega a Irlanda e a Escócia, que na época, por mais independentes que fossem, elas ainda tinham um certo domínio inglês sobre elas. Alguns historiadores vão dizer que as ações contra católicos irlandeses, propostas por Oliver Cromwell, são genocidas ou parecidas com isso. Então, essa concentração de poderes em uma mão só, né, tem aquela frase famosa do rei Luís XIV da França, né, o Estado sou eu, que ocorreu 2 anos depois, né, se não me engano, 1655. Então, foi questão de pouco tempo depois. Essa concentração de poderes em uma mão só, ela dá muito respaldo para que esses abusos, não apenas de autoridade, mas até de legalidade, que vai totalmente contra os princípios da administração pública, ocorram. É interessante a conexão dos 2 filmes, porque uma análise geral de ambos não tem uma conexão profunda. Mas, se analisar na questão da busca por direitos, eles se correlacionam. Em Morte ao Rei, demonstra uma história, uma fração da história humana que busca por direitos, né, busca da igualdade, de fim do absolutismo. E depois, na história humana, a gente foi conquistando diversos direitos sociais, individuais, para em Elysium mostrar novamente a violação desses direitos. E que fica restrita a uma elite, um ciclo, né? A gente lutava por direitos, os conquistou e depois, né, a gente foi se degradando. A impressão que passa é que em 1600 a gente tinha direitos respaldados apenas a uma elite e 500 anos depois voltamos a ser isso, né? Só que sem uma monarquia, basicamente falando, em Elysium, né? Eu acho que tudo se encaminha para isso, aparentemente, né? A gente tem um rei, né, absolutista, ele se denomina, né, a divindade na Terra, que ele está ali porque é um direito divino, não é nenhum direito, não é porque ele é filho de um monarca, é porque ele foi escolhido por Deus. E esse é um momento marcante até a gente pegar de uma das falas que ele tem, inclusive na morte, a história registra isso, né, que ele na morte ele está, pelo menos, de novo, pode ser ponto de vista de um historiador, a gente não sabe se de fato, porque são, né, mas a história conta que ele firme, para não demonstrar medo, porque justamente ele é o cara que ele vai voltar para o seu. Mas quando o Cromwell assume, de fato, o poder, ali, quando ele destitui o parlamento em 1653, e daí ele é o absoluto detentor do poder, ele também se autodenomina Messias. Ele assume como um Lorde Protetor Perpétuo, né? Isso, exatamente nesse sentido. Então, a gente está vendo de novo que me parece que o poder, de duas uma, ou ele acende como algo que contamina ou que mexe com aquela... Porque o que acontece no olhar de vocês que tem... Eu acho que é um pouco daquela premissa de que você, se der muito poder para a pessoa e ela não está acostumada, a tendência é que ela se perca muito fácil, né? Então, independentemente do contexto histórico, acredito que seja um pouco disso. Se você tira a pessoa de uma situação em que ela não está totalmente habituada e você entrega nas mãos dela, por exemplo, voltando lá para 1650, você se autodenomina escolhido de Deus para liderar uma nação e para tomar o poder, a tendência é que você acabe se perdendo muito fácil, não apenas com o seu discurso, mas com os poderes que você tem em mãos. Então, eu posso chegar à conclusão de que se eu eliminasse... Nós temos hoje no nosso modelo democrático 3 poderes. Né? Se eu eliminar ou se eu juntá-los, eu corro um risco muito sério. Os 3 poderes justamente são independentes e harmônicos para manter um equilíbrio, né? Qualquer um que seja acima do outro, se sobreponha ou se junte,
levaria a uma soberania daquele poder em detrimento do outro, que geraria novamente uma espécie de ditadura, ou enfim. E por mais imperfeito que seja essa ideia de divisão de poderes, como o Marco disse, precisa ser harmônico, justamente para que não ocorra a questão de abusos, e que um poder se sobressaia ou queira ultrapassar os limites do outro. Então, por mais que tenha suas imperfeições, eu acredito que as mãos mais seguras ainda sejam essas. Então, desde que não ocorra nenhum abuso ou que nenhum... Se fala muito hoje sobre a questão do STF tomar decisões, enfim, então é muito comentado justamente por conta disso, se está havendo alguma ultrapassagem de poder, entre poderes, no caso, né? Então, havendo harmonia, acredito que funcionaria de certa forma melhor. Em teoria, pelo menos, seria isso, né? Mas hoje se discute muito por conta disso, se algum poder está tentando se sobressair em relação ao outro, enquanto deveria ocorrer uma harmonia entre eles. Os poderes eles exercem uma função muito importante, né, de impedir um autoritarismo, porque historicamente a gente sabe que o absolutismo ele traz prejuízos, né? Uma única pessoa detentora de todos os poderes leva a problemas catastróficos, né, de poder mandar e desmandar da forma que quer, criar leis, julgar e executar as leis, né? Esses poderes são demais. E no filme também é interessante que sempre que alguém quer tomar o poder, né, dissolve primeiro o parlamento, né? O Carlos I fez isso antes do Cromwell tomar o poder. O Cromwell vai lá e dissolve o parlamento. Sim. O Oliver Cromwell realmente repete o que foi feito e que ocasionou a Guerra Civil, né? Exato, porque são justamente os poderes, né, atualmente os 3 poderes, que mantêm a democracia. Sem os poderes, né, a gente voltaria de novo ao Estado absoluto, a uma eventual ditadura que desrespeita, viola todos os direitos já anteriormente conquistados e indiretamente tem os direitos individuais, sociais, E aí você pega, por exemplo, o contexto histórico, que a gente tem a teoria dos 3 poderes de Montesquieu em 1700. Olha o tempo que foi, olha quantos monarcas passaram, quantos reis passaram antes disso. Nós temos, por exemplo, o Príncipe de Maquiavel, que é uma carta, se não me engano, para o Príncipe de Florença, que é de quase 1500. Então, olha o tanto de pessoas que passaram, que tiveram poderes em mãos, para chegar lá em 1700 e Montesquieu pensar em uma possível solução, que no caso é o que nós temos hoje no Brasil, a divisão dos poderes. Então, pegando num contexto histórico, nós temos embasamento suficiente para dizer que o poder concentrado em uma mão só a tendência é que ocorram muitos abusos. Né? Leva ao autoritarismo. Leva ao autoritarismo, e aí você dá respaldo para aquela pessoa, unicamente aquela pessoa, com todos os poderes que ela pode ter, de se resguardar, inclusive, dentro da sua função por anos. Né? Então, você... eu quero me manter por décadas e continuar que a minha família assuma o poder em diante, então você vai eliminando aqueles que criticam o seu sistema, que opinam contra você. Então, são anos e anos ali até chegar na teoria de Montesquieu sobre a separação dos poderes e que praticamente comprovam que o poder concentrado em uma mão só gera um autoritarismo extremo. Por mais que os 3 poderes nem sempre atuem de maneira eficaz, eles são essenciais, né, para garantir os nossos direitos. A gente pode ter críticas sobre eles, Exato. inclusive opiniões contrárias ou não gostar de algumas decisões ou daquilo que está sendo feito, mas, aliás, inclusive isso talvez seja o grande ponto, né? Porque quando a gente fala de concentração, né, que haverá por mais bem intencionado que seja, tende-se a haver um abuso, né? Porque eu não aceito que discordem daquilo que eu acredito. Como o Cromwell, como ele aplica, né, a sua ideologia, né, a sua religião, a sua ideologia de vida, que é do puritanismo, para, de fato, dizer, não, todo mundo tem que ser assim. Esse é o jeito certo, único, né, certo, de existir. E, na verdade, né, tudo bem, a gente está falando de um tempo em que a gente tinha mais com a força, né, e as dominâncias, enfim, mas se a gente não cuida, a gente talvez volte para
uma relação próxima a isso, porque independe da época, né? Tá aí Elysium depois para explicar isso para ele. Mas Elysium é ficção. De novo, volto lá no início, né? É ficção. Mas aí tu trouxe bem outros exemplos. Quer dizer, a gente tá visitando obras com mais de 500 anos que nos contam repetidamente os mesmos comportamentos e que, se a gente não cuida, a gente vai para essa. Porque há pouco tempo a gente vive numa realidade de extremos, né, em que pensamentos diferentes não são bem-vindos, quando, na verdade, deveriam ser. Sim. Esse é o princípio da democracia. Exato. A pluralidade de ideias, de opiniões. culturas. Exatamente. Tem um cara que até também tomei nota nesse processo, um geógrafo, mas, na verdade, ele é advogado de formação. É da área de vocês aí, Milton Santos, brasileiro. O único brasileiro, talvez, a ganhar uma espécie de Oscar, né? Mas é da geografia, então não é um Oscar, né? Desculpa, Nobel, não Oscar. Oscar é do cinema. Um Nobel, né? Ele diz que a globalização, do jeito que está, ela não vai durar, mesmo como ele antes do Paul Collier é de 2020, o livro dele, o Milton Santos, nos anos 80, ele dizia: a globalização do jeito que está, ela não vai durar, porque ela não tem finalidade, ela não tem propósito, ela está talvez para o Elysium, né, para quem é de Elysium. E quando, na verdade, se a gente pegar o que a gente tem hoje em termos de crescimento e possibilidade de debates, acho que a gente consegue levar ela para um outro patamar, né? Como é que vocês pensam nesse sentido? Um outro patamar que eu digo é para um caminho um pouco melhor do que o que a gente preconiza com Elysium, o que a gente viu lá em Morte ao Rei, né? É um futuro que, como a gente falou, é possível, mas difícil de se realizar se a gente seguir os preceitos dos direitos humanos. Aqui no Brasil, os direitos e deveres que vêm da Constituição. Eu acho que é assim que a gente evita um futuro como Elysium. Trabalhamos, né, para que o filme Elysium não seja um spoiler da humanidade. Eu acho, né, que Elysium só chegou àquele ponto porque começou-se a relativizar os direitos já adquiridos. Né? Porque, é claro, né, não mostra isso no filme, mas não deve ter sido uma mudança do atual estado que a gente conhece para aquilo, né? Não foi uma mudança radical, rápida, deve ter sido demorado, né? Então, eu acho que o segredo para não chegarmos àquele ponto é justamente o respeito aos direitos humanos, ao princípio da dignidade humana. São direitos que a gente no dia a dia a gente não comenta, não repercute, mas que têm essencial importância para a continuidade da sociedade. Porque, se desrespeitados, a gente vê uma possível conclusão que é Elysium. Por mais que a gente não pode afirmar com certeza que Elysium é uma realidade possível, né? Mas a gente não pode afirmar com certeza que vai ser aquilo. Esperamos que não seja. Mas, como o Marcos falou, o mais importante é a gente respaldar os nossos direitos, respeitar os direitos que são fundamentais e que muitas vezes, para nós que somos do direito, nós temos ciência. Mas, para os mais leigos, por exemplo, às vezes eles não fazem ideia de que tem. Então, são direitos que, claro, não são... A gente não sai exibindo que tem, mas são direitos que são respaldados e que são da dignidade humana. Naturais, que a gente não dá devida importância. Exatamente. Direito à vida, integridade física, igualdade, liberdade. Direitos que esses não existiam, por exemplo, na Morte ao Rei. Exato. Não existia direito à liberdade, igualdade. E que há pouco tempo não tinha, né? Nós saímos de uma ditadura de 25 anos na década de quase 90, praticamente. Exato, né? São direitos primordiais que a gente não dá devida importância. A gente não está falando de uma realidade tão distante do nosso país, né? Porque até então a gente tinha liberdade de expressão totalmente restrita com a censura, nós tínhamos uma opressão policial quanto aos críticos do governo. Então, nós não estamos falando de uma situação que ocorreu há 200, 300 anos atrás. Claro que tiveram outras também que violavam totalmente direitos humanos, a questão da escravidão, que o nosso país ficou 322 anos e ainda continuou com a prática da escravidão. Tivemos vários direitos
humanos violados durante o tempo, e a Constituição, justamente hoje, facilita com que seja respaldado esses direitos. Então, eles acabaram se tornando tão naturais que, como o Marcos disse, eu acho que o caminho principal é que continue sendo respeitados para que a gente não volte a ser o que era antes, que quando não tinha, e também não aconteça de virarmos depois uma espécie de Elysium, onde não existe nenhum respeito quanto a isso. Muitas pessoas já lutaram, né, para que hoje a gente tivesse acesso a esses direitos que nos é assegurado. Bacana. Bom, vocês já falaram bastante do hoje e da importância de observarmos os direitos fundamentais, né? Olhando para a nossa realidade local agora, vamos pensar na nossa relação, né? Hoje nós temos na nossa Constituição muitos direitos, né, lá sacramentados, se a gente puder trazer aqui até um termo sacro ali nesse sentido, né? E que são protegidos e que são observados, né? A gente, apesar de que volta e meia a gente percebe muitas injustiças, muitas afrontas, né, a própria a nossa dita Carta Magna, né? Mas como é que vocês enxergam o futuro? Vocês estão na primeira metade da faculdade, quinta fase, fechando primeira metade, né? Primeiro cento. Daqui para frente vocês vão começar a descer o morro, né? Chegaram no topo. Daqui assim. para frente, só para trás. Não. Como é que vocês enxergam, então, o olhar de vocês agora, enquanto 3 jovens, né, profissionais, alunos, e daqui a pouco vão estar atuantes nas áreas que vocês escolherem. Como é que vocês enxergam o futuro dessas relações humanas, política, de convivência, enfim, como é que vocês percebem o futuro a partir daqui? Essa é uma questão de vocês mesmo, assim, né? Como é que vocês... Aqui no Brasil, né, eu vejo essa questão que é muito complicado, né? Quando a gente falava anteriormente dessa entrevista sobre política, né? E é realmente muito complicada. Eu vejo que a atual conflito, briga partidária no Brasil é um grande prejuízo que pode nos levar a eventuais problemas jurídicos, né, de grande monta, por exemplo, possíveis planos de inventar uma nova Constituição. A nossa Constituição já é muito remendada, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Essa polarização, né, política no Brasil pode acarretar em problemas. Ela cega praticamente, né? Você pegar o extremo de um lado e o extremo do outro, como a gente estava falando antes, as opiniões diversas, ao invés de elas serem aceitas, elas são excluídas, justamente por conta dessa polarização. Esses extremos, muitas vezes, eles cegam as pessoas. Então, a impressão que passa é que ninguém quer dar o braço a torcer e de que ninguém quer aceitar uma opinião que talvez possa ser uma solução melhor do que a que a gente pensa. Eles falam muito em igualdade, mas eles distorcem totalmente o significado dessa palavra, né? O que eu queria concluir com isso é que me preocupa o futuro dos direitos, da Constituição, de serem assegurados pela questão da polarização, porque nunca é discutido os direitos, nunca é discutido a Constituição em si, quando a gente fala em política. Sempre é uma questão partidária. Isso me preocupa, porque a gente volta novamente ao ponto de não ligarmos para os direitos adquiridos, para toda essa conquista histórica que obtivemos, e sim somente ser atentado quanto ao conflito partidário. Isso acaba interferindo em outros debates até, quando a gente fala de liberdade de expressão hoje, que está uma pauta muito atual. Exato. Né? Quando a gente discute sobre os direitos, a gente coloca um viés politizado. Sempre politizado. E sempre bipolarizado, né? Existe um lado certo e um lado errado. É sempre o bem contra o mal, né? Então, como o Marcos disse, essa E o bem e o mal tem a ver com minha perspectiva. Sempre a nossa, né? Então, felizmente, a gente tem esse infeliz costume que,
como preocupa também o Marcos, me preocupa, né? Porque a gente, inclusive, não apenas vendo de fora, mas a impressão que se tem é de que hoje a pessoa que se candidata à política, ela visa atender mais interesses próprios do que do coletivo, e tentar assegurar direitos deles do que não apenas do geral. Então, isso reflete muito na questão, como a gente estava falando, da polarização. Então, é só a gente que... Só um lado tem um jeito certo e o outro não tem, e o outro lado pensa a mesma coisa. Só eles têm um jeito certo e o outro não é. Então, essa visão de que é o bem combatendo o mal, enquanto a gente não aprender a ignorar isso e debater ideias que são importantes e que podem vir dos dois lados, eu acho que a gente tem muito a caminhar ainda nesse sentido. Eu acho que falta, né, esse foco, como o Marcos bem colocou, nos direitos, né, de dar sugestões que vão acrescentar, que vão fazer que a sociedade ela se amplie, né, e lute mais pelos direitos. E um ponto que a gente fala muito sobre direitos, ser respeitados ou não, mas existe um grande problema nessa briga política, que sempre é discutida a briga e não a efetivação desses direitos. Nunca se discute a efetivação dos direitos sociais, de saúde, educação. É sempre discutido política, o partido A, o partido B, e nunca na sua essência, discutido a efetiva política, né, de efetivação desses direitos. E acaba que esse fazer política se resume em atender interesses de lado A ou de lado B, independente de quem esteja no governo, ao invés de atender a coletividade. Então tá, 3 jovens pensantes com uma cabeça aqui pronta para trazer muita coisa. Tem uma solução para isso? Qual seria a solução do ponto de vista de vocês? Eu sei que não é uma resposta assim, essa vai ser a solução. Não é nesse sentido, mas eu e o Marcos, dá para fazer alguma coisa? Eu e o Marcos, a gente estava brincando antes, falando em fechar tudo e devolver para os índios, mas não tem nada. Não, é uma questão difícil, porque como se resolve, né, essa briga que é basicamente cultural, né? Hoje em dia é tão natural esse tipo de conflito. Eu acho que com debate, com um raciocínio, o raciocínio crítico, né? Porque hoje em dia a gente está tão envolto nessa briga, nesse conflito, que a gente é bombardeado de fake news, de notícias, que a gente não consegue criar um senso crítico. Eu acho que para a gente melhorar essa briga política e focar no que realmente importa, que são os direitos, eu acho que é muito importante a criação de um senso crítico individual. Porque, ao meu ver, nessa minha visão pessoal, o que falta no Brasil é esse senso crítico. É o saber filtrar a informação, todo mundo né? participa de um grupo, né? De um grupo partidário, de outro, apoia um grupo ou outro e não tem em si uma ideia sobre a sua política, sobre os seus ideais. Eu acho que esse é um problema que pode gerar grandes problemas. Às vezes a gente tem a pessoa que apoia e não sabe nem por que está apoiando. Exatamente. Então... A falta de senso crítico, se levado para um lado mais radical, pode levar a muitos problemas. Como, é claro, agora estou exagerando, mas como um exemplo na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, o Hitler só chegou à ascensão, só gerou o Holocausto, né? Porque o pessoal, né, os alemães como um todo, não havia um senso crítico de pensar o que é certo e errado. É claro, agora estou extremando de uma forma talvez exagerada. O Matheus está discordando de mim. Não, muito pelo contrário, eu adorei o exemplo. A falta de senso crítico pode nos levar a extremos. Exato. Porque as pessoas não pensam por si e são guiadas... É um efeito manada, praticamente. Exato, são guiados por ideologias. E às vezes a pessoa, como eu acabei de falar antes para ti, às vezes a pessoa segue e apoia e não sabe nem o porquê está apoiando. Não sabe quais ideais que aquele grupo ele apoia, que ele defende, né? Simplesmente, sou desse partido, mas nem sabe quais ideais que esse partido defende. Posso trazer a importância da educação, então, que é um direito fundamental e que talvez pudesse, a partir dela, a gente chegar a uma conscientização. Uma solução é a educação. Em Elísio também é demonstrado isso, né? A falta de educação, a gente vê aqueles meninos roubando na rua, enfim, marginalizados. A falta de educação gera diversos outros problemas sociais. A falta de mão de obra qualificada, a criminalização desses sujeitos socio e economicamente fragilizados.
E a educação seria, então, uma forma de gerar esse senso crítico, de pensar de forma individual sobre a política, na verdade, sobre qualquer tema, né? Realmente, a educação... A educação eu vejo como um caminho a longo prazo. É um Exatamente. investimento muito necessário, deveria ser, inclusive, feito o quanto antes, já deveria ter sido feito. Ter pego exemplos, a gente pode pegar exemplos muito bons, da Coreia do Sul, por exemplo, que é um caminho a longo prazo que leva 20, 30 anos, mas que pensa nas próximas gerações. Talvez a minha geração, a do Marcos, da Mari, a própria do Dino também, podem não ser tão beneficiadas caso aconteça, mas as minhas próximas, as nossas, muito provavelmente serão. Como filho de professora que sou, eu penso que a educação é um caminho. Então, e a educação no Brasil é uma conquista também recente. No século passado, que houve efetivamente um incentivo à educação, a Constituição impôs o ensino obrigatório até dos 6 a 17 anos, ou 4 a 17 anos. Então, é uma conquista recente. E a educação, como eu falei, ela é muito importante para todos os âmbitos da vida social. E no Brasil, né, falando no Brasil especificamente, a gente tem um grande problema com a educação pública. Ela funciona, ela é obrigatória, os nossos índices de analfabetismo são baixos atualmente. Bastante, né? Mas ainda existem problemas, né? Por exemplo, no acesso a faculdades federais, a gente vive um grande dilema, né? As faculdades federais, a sua maioria são formadas de alunos que vêm de escolas privadas, né? A gente viu uma desequiparação muito grande, né, entre escola particular, privada e as públicas. E isso é um grande problema, né? Porque acarreta novamente na falta de educação, e a falta de educação que leva a outros problemas, como a falta de senso crítico, a essas linhas que a gente vem trazendo até então, né? E um olhar feminino sobre isso. Então, eu sigo o mesmo pensamento do Marcos também nessa questão. Bom, gente, a gente vai longe com isso aqui, né? Se deixar. O tema é bastante relevante, é bastante curioso, né? Quando a gente começa a enxergar, né, a nossa relação social, mesmo que a gente começa aqui de duas ficções, né? Uma com embasamento real, um embasamento histórico, e outra, né, num contexto mas, de novo, talvez inspirado num cenário, né, futuro, se a gente não olhar com um pouco de cuidado, de zelo, né? Acho que o papel da educação tem a ver com isso, né? É transformar aqueles que estão, né, abraçados nesse processo em pessoas mais críticas, né, que têm um olhar mais carinhoso, mais amoroso para essa relação. Isso também é importante nesse sentido. Então, mas, bom, diante disso, a gente vai fechando o programa aqui, né? E eu queria que vocês deixassem uma pequena mensagem, enfim, aquilo que desperta em vocês, mesmo alinhado ou não com temas, nesse sentido de que a gente, sei lá, o que consiga promover mais uma relação mais compartilhada, mais debatida, que seja, né? Que a gente pudesse. Mais uma mensagem de vocês para a gente poder fechar aqui o programa hoje. Bom, acho que é importante sempre lembrar do quanto as pessoas já lutaram para que hoje a gente tivesse acesso aos direitos que nos é garantido por meio da Constituição Federal, né? Então, sempre tentar buscar a igualdade dentro da sociedade por meio de diversas formas, né? Sempre buscando essa igualdade. Eu penso que a primeira mudança que deve acontecer é com a gente mesmo. Então, de fazer valer os nossos direitos, de eleger quem realmente quer trabalhar pelo povo, quem quer atender a coletividade, quem quer atender os direitos da sociedade em si, não apenas os interesses pessoais. Então, acredito que a primeira mudança que é necessário, o primeiro passo que tem que se dar é com a gente mesmo. Então, a minha mensagem final, já relacionada com o nosso último tema, eu acho que a educação é importante. Eu acho que sempre buscar conhecimento é importante para entender nossos direitos, nossos problemas políticos. Então, sempre buscar conhecimento. Eu acho que essa é a mensagem. Que bacana, hein? É isso aí. Acho que a gente tem um futuro bom pela frente, né? Acho que a gente não. Eu não acredito que a gente chega numa Elísio, né? Então, esperamos que não. Porque, de fato, você que nos acompanhou até o momento, você
você tem aqui 3 jovens pensantes, trouxeram um conteúdo aqui extremamente valoroso, extremamente rico, e que certamente, se não te fez refletir, mas está te fazendo, pelo menos gerou uma inquietação, porque essa é a ideia. Eu acho que quando a gente traz à tona, né, a filosofia política, social, econômica, acho que tudo isso é importante. A gente alcançou muitos direitos, como a Mari falou aqui, como os 3 colocaram, e a gente precisa cuidar deles, precisa cuidar, melhorar, avançar. E se, como eles colocaram, se a gente tem uma expectativa de um futuro melhor, certamente você já percebeu, tem 3 pessoas aqui que vão batalhar muito por isso. 3 que estão aqui opinando, mas tem tanta gente aí estudando, se capacitando, e certamente que vai conseguir nos trazer um futuro muito brilhante, muito promissor. Então, para quem nos acompanha até agora, muito obrigado, deixe seu like aí, compartilhe esse conteúdo, tem mais gente que precisa ver, mais gente que pode, pelo menos, se inquietar com isso, né? E fica 2 dicas de filmes para você aí, Morte ao Rei e Elysium, né, para complementar esse conteúdo. Então, assistam os filmes aí, depois dá a tua opinião, escreve aí nos comentários, beleza? Obrigado e até o próximo Abstract.